Agora que eu te mostrei todo o poder que o Python pode ter, chegou a hora de entender como ele funciona e instalar o Python no seu computador. Então prepara aí, porque nessa aula tem parte prática. Aperta Start e vem comigo. Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso em vídeo de Python. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor e agora nós chegamos na terceira fase. A gente está ficando cada vez mais perto do chefão. E nessa fase, a gente vai aprender como o Python funciona. E é nesse momento onde eu vou te explicar a base de toda a linguagem de programação. E como é tão importante você começar com uma linguagem simples. E o Python é uma das melhores opções. Então, sente-se confortavelmente, fecha essa aba do Facebook, desliga essa tela que eu estou vendo o WhatsApp aí aberto. E vamos para a parte conceitual da nossa aula. Para te explicar de uma maneira simples como uma linguagem de programação funciona, a grande maioria das linguagens funciona desse jeito que eu vou explicar, eu preparei aqui uma situação, imagina que ela aconteça no seu dia a dia. Vamos supor que você quer conversar com uma pessoa que você acabou de conhecer. Acontece que você fala português e essa outra pessoa fala grego. Dessa maneira, não adianta você mandar uma mensagem para essa pessoa, como por exemplo, bom dia, se o que ela entende como bom dia é outra coisa completamente diferente do que você conhece como bom dia. Temos então um grande impasse. E normalmente o que a gente pensa logo é em duas situações. A primeira, mais simples, é a gente arrumar um dicionário, no nosso caso aqui, um dicionário português-grego, e aí eu faço uma consulta a esse dicionário, verifico como é que se fala bom dia, e aí eu passo isso para ele. Acontece que dessa forma a nossa conversa ficaria dificultada, levaria um tempão para eu poder bater um papo com ele. E aí a gente pensa sempre numa segunda opção, que é colocar uma pessoa no meio, sei lá, vamos colocar essa pessoa aí no meio que ela entende português e ela entende grego. Basta então você falar para essa pessoa do meio, bom dia, essa pessoa vai fazer a tradução e vai falar bom dia para esse cara grego. O cara grego vai responder em grego, essa pessoa vai capturar essa mensagem e vai mandar para você em português. Esse tipo de pessoa que está representada aí no meio, ela existe, né? A gente chama ela de intérprete. Basicamente, como intérprete faz é entender dois idiomas e fazer a conversão de um para o outro e do outro para um. Uma coisa que é comum também é, você não vai ficar falando com essa intérprete cheio de gírias, cheio de palavras que só dizem respeito ao seu meio social ou ao estado onde você mora, né? A gente tem uma série de gírias, aqui no Rio de Janeiro a gente tem várias, em São Paulo a gente tem várias. No Nordeste, por exemplo, Fortaleza tem uma quantidade gigante de gírias, a Bahia também. O ideal é que você evite utilizar esse linguajar com a intérprete porque ela talvez não conheça certas palavras e não consiga transpor essas suas gírias para o grego. Eu acho que essa situação é muito fácil de compreender. Agora eu vou propor uma pequena mudança. Tira o seu amigo grego daí e coloca um computador no lugar. A mesma história se repete. Isso porque você entende um idioma, que no caso é o português, e o computador entende outro idioma, que é o que a gente chama de linguagem de máquina. Então se você parar aí na frente do computador e ficar bom dia, bom dia, bom dia, e não vai entender nada, de forma similar, como está representado aí, você pode ter uma espécie de dicionário e fazer a tradução do bom dia no jeito que você entende para o jeito que o computador entende, que é um monte de 0 e 1 num formato que a máquina vai compreender. E aí você está pensando, caramba, se eu tivesse um dicionário para converter isso tudo em 0 e 1, ia dar um trabalho desgraçado. E é aí que entra a mesma situação, onde você pode colocar uma pessoa ali no meio que vai transpor aquilo tudo que você falou diretamente para a linguagem do computador. E o que você vai colocar no meio é como se fosse um intérprete. Só que, na verdade, a gente não chama de intérprete, a gente chama de interpretador. É um nome que se parece bastante. E aí, deu para entender? De uma maneira bem simples e bem abstrata, a maioria das linguagens de programação funciona dessa maneira. Elas são intérpretes do seu idioma para o idioma do computador, que a gente chama de linguagem de máquina. E é claro que o mesmo princípio lá da intérprete funciona. Você não vai utilizar gírias, você vai ter que utilizar palavras que o próprio intérprete, que o próprio interpretador compreenda.
você tem que seguir determinadas regras. Isso acontece para o intérprete, quando eu estou conversando com uma pessoa lá da Grécia, e também funciona com o interpretador, quando eu tento conversar com o meu computador. Sendo assim, o que eu vou precisar fazer é exatamente instalar um interpretador Python dentro do meu computador. Como eu disse anteriormente, se você é um usuário Linux, você já tem o Python instalado no seu computador. O mesmo acontece se você é um usuário Mac. E se você é um usuário Windows, eu tenho uma péssima notícia para te dar. O Python não vem pré-instalado no Windows. Mas não se preocupa não, é fácil de instalar e a gente vai conseguir fazer isso a partir de agora. E a gente sai agora da parte conceitual da aula, eu vou trazer o computador aqui e a gente vai para a parte prática. Então agora é a hora de você pegar o seu computador e seguir os passos que eu vou fazer aqui no meu. Vamos direto aqui na tela, dá uma olhada. Basicamente aqui, eu estou dentro do meu sistema, né, que eu estou utilizando um Mac aqui, mas eu também tenho um Windows colocado aqui. Eu vou mostrar para você como no Mac eu já tenho o sistema operacional, né, quando eu instalo ele já vem com a linguagem Python. Eu vou abrir o terminal aqui, que é o prompt, né, o prompt de comando. Dentro do terminal, eu vou colocar aqui, ó, Python ---- version. Isso é, eu vou ver qual é a versão do meu Python. Você vai ver aqui, ó, que eu estou com Python 2.7.10. A gente vai utilizar o Python 3. No momento em que eu estou gravando esse vídeo, a gente está na versão 3.6. Eu vou fazer a instalação desse Python. Mas aqui no meu caso, ele já veio com 2.7.10 instalado, já pré-instalado no sistema. Eu não instalei nenhum pacote adicional. Vou tentar fazer a mesma coisa aqui no Windows, ó. No Windows, eu vou abrir o prompt de comando, né? Vou apertar janelinha R, vou digitar cmd e aí ele vai abrir também o prompt do DOS. Eu vou digitar a mesma coisa, Python ---- version, e ele vai dizer, ó, Python não é reconhecido como um comando. Vou voltar aqui no meu sistema do Mac e vou digitar Python, para eu entrar no interpretador de comandos dele. Então, ó, eu já tenho aqui, eu posso, por exemplo, dizer para o Python, olha, escreva Olá Mundo, que é a primeira coisa que a gente faz em toda a linguagem de programação. Vou dar Enter, ele escreveu Olá Mundo. Outra coisa que eu vou fazer, por exemplo, se eu faço 2 mais 5, aí o interpretador já faz e me mostra 7. Esse é o interpretador de comando. Vamos tentar entrar isso no próprio Windows. Vou tentar aqui, ó, Python, vou dar Enter, ele diz que o Python, infelizmente, não é um comando reconhecido. Mas não se desespere. Dá uma olhada aqui, abre o seu navegador, e no seu navegador você vai digitar o site python.org. O site vai entrar e você vai passar o mouse aqui em Downloads. Quando você passar o mouse em Downloads, você vai escolher aqui, ó, ele tem Windows, macOS, outras plataformas. No meu caso aqui eu vou para o Windows, então clica aqui em Windows e ele vai te dar a opção aqui de fazer download de qualquer versão, principalmente se você quer Python 2 ou Python 3. No meu caso, eu vou optar pelo Python 3, que é o Python agora versão nova. O Python 2, ele tem que ser mantido, segundo a própria comunidade, apenas em modo compatibilidade. Se você tem um sistema que funciona, que foi feito para Python 2, aí sim você instala o Python 2. Caso contrário, caso você esteja aprendendo ou criando um sistema novo, é super recomendável que você já utilize o Python 3, que é a versão mais nova dele. No meu caso aqui eu tenho o Latest Python Release, que é o Python 3.6. Vou clicar nele e aqui na página de download eu vou ter a opção de escolher aqui, ó. Eu vou escolher o Windows x86 64 bits instalador executável. Você pode, por exemplo, se o seu Windows for mais antigo e for 32 bits, você pode baixar o x86. Eu vou baixar o x8664 instalador. Clico sobre ele, o sistema vai me perguntar, que o meu navegador perguntou o que eu quero fazer, eu quero salvar. E a partir daí, o download já vai começar e em pouco tempo você vai ter o seu arquivo de instalação, que no meu caso aqui se chama Python 3.6 AMD64.exe. Você viu, ó, foi bem rápido, ele já terminou e eu vou executar o arquivo. Minimizar aqui, minimizar o terminal também. Aí vai me dizer o seguinte, ó, instalar o Python. Eu quero instalar agora. Eu não recomendo customizar, mas eu recomendo marcar aqui, ó, adicionar o Python to path. Isso para que o comando Python comece a funcionar lá aí no seu terminal, né, no seu modo de comando. Então marca essa opção e clique em Install Now.
Ele vai perguntar aqui, ele vai pedir autorização, vou dar autorização, não tem problema. Nunca baixe o Python instalador ou nada de Python fora de um site oficial, fora do site da comunidade ou próprio python.org. A instalação vai levar alguns segundos, ela não demora muito não. E em poucos segundos você já vai ter o Python e o idle instalado no seu sistema. Ele terminou aqui, e nessa última aqui eu também recomendo você desabilitar a limitação do path. Ele vai perguntar se quer, você diz que sim, já desabilitei, e aí você pode clicar em Close. Agora nós vamos voltar lá no prompt de comando. Eu recomendo que você feche o prompt de comando antigo e abra um novo. Então vamos abrir um prompt novo, então cmd de novo, e aí eu vou digitar Python. Pronto, a gente acabou de entrar no interpretador de comandos e o Python já está instalado exatamente como estava lá no Mac já como padrão. Você vê aqui que ele é o Python 3.6.0 e eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar print, abre aspas, olá mundo. Fecha aspas, fecha parênteses e ele coloca lá, olá mundo. Vou fazer de forma similar, o 2 mais 5. 2 mais 5, 7. Então, com poucos passos, você já tem o Python instalado na sua máquina. E nós vamos fazer uma brincadeira aqui. Você se lembra quando eu falei lá na aula anterior sobre o Python Zen, sobre a filosofia do Python? Eu falei que assim que a gente entrasse no ambiente, eu ia mostrar essa filosofia para vocês. Então dá uma olhada aqui, ó. É só você colocar import this e apertar Enter. E aí você tem o Zen do Python do Tim Peters. É claro que aqui ele vai aparecer em inglês, o que está aparecendo aí na tela é o Zen of Python em inglês, mas foram exatamente as mesmas frases, na mesma ordem que eu mostrei para você na aula anterior. De forma similar, se você é um usuário Mac, então vou voltar aqui no Mac, ele está com a versão 2.7.10. Eu vou abrir o navegador aqui, vou digitar python.org e na página principal do python.org, vou passar o mouse em cima de Downloads, vou clicar aqui, ó, Download macOS X, ou posso vir aqui, ó, 3.6, tem a opção de 3.6 ou 2.7, pode vir aqui direto, ó, ou até mesmo no Windows, você pode vir aqui, ó, Download para Windows, eu vou colocar aqui, Python 3.6, ele já vai começar o download automaticamente, né? Se ele perguntasse o que eu quero fazer, é só eu salvar, né? De forma similar, o download leva poucos segundos, o pacote do Python ele é muito pequenininho, ele vem com o interpretador, ele vem com o idle, que é o ambiente que a gente vai ver já já, e ele vem também com as baterias incluídas, né? Aquele monte de biblioteca padrão que vem na linguagem. Ó, você viu, ele já terminou aqui, eu vou clicar no Mac e ele vai abrir um instalador similar. Deixa eu minimizar aqui, tirar tudo do caminho. Vou continuar também, é só avançar, avançar, avançar e concluir. Escolher aqui qual a unidade e mandar instalar. Pode ser que ele peça a sua senha de administrador, tirou ele da minha senha, tem que instalar software e ele vai preparar, instalar e atualizar o meu Python 2.7 que eu tinha nessa máquina, que eu tenho que veio padrão instalado, agora eu vou estar com Python 3.6 também. Agora, se você é um usuário Linux, se você usa normalmente o Ubuntu, que é o mais famoso de todos, mas se você é usuário Linux, você vai ter que saber instalar esse pacote. Então, todo Linux ele vem com um gerenciador de pacotes. O gerenciador de pacote mais popular é o apt-get. Então, você vai dar o comando sudo apt-get install Python 3.6. Todos os pacotes vão ser baixados e tudo vai ser instalado exatamente como a gente fez no Windows e no Mac. E em todas as situações vão ser instalados o Python e o idle. Dá uma olhadinha se você é usuário do Linux, se você, nesse apt-get, ele vai instalar o Python e o idle, porque tem algumas versões que você tem que dar um apt-get install para o Python e um apt-get install para o idle. Isso vai depender da sua versão do Linux, de como é que ele vai gerenciar os pacotes de cada uma das coisas. Mas independente disso, nós vamos ter, dentro de um sistema operacional, a gente precisa ter o interpretador Python e, nesse momento, no início do curso, apenas o idle. Vamos voltar aqui para o Windows, eu vou te mostrar um negócio. Então, clicando em iniciar, você vai também acessar a pasta Python e você vai ter o idle. O idle é esse ambientezinho aqui, para você não precisar abrir o terminal. Eu vou dar uma aumentada aqui no tamanho da letra, você vai clicar em Options, configure idle e vai escolher aqui a letra, o tamanho, sei lá, vou botar 22. Vou aplicar e tá lá, mais visível aqui para a gente poder trabalhar. Então, reduzida no tamanho aqui. Então, eu estou dentro do Python, ele abre basicamente o meu terminal aqui, diretamente para não precisar ficar abrindo o comando e tudo mais. Então, eu posso vir aqui, ó, botar print,
ele já vai colorir, tá vendo? Ele já vai me ajudando. O idle, ele é um facilitador, ele tem algumas coisas a mais, depois você vai aprender. Vamos botar aqui, estou aprendendo Python. Fechou? Deu Enter. Olha lá, estou aprendendo Python. A principal vantagem do idle em relação a utilizar o terminal é essa colorização aqui, né, e o contexto das coisas. Você digita um comando e ele vai meio que te ajudando. No início de tudo, se você está começando agora com programação, não vai te ajudar tanto, mas aos poucos você vai começar a se acostumar, você vai ver que ele está te ajudando ali. Na verdade, quando a gente evoluir um pouquinho mais, a gente vai deixar o idle de lado e vai partir para uma IDE um pouco mais parruda, que tem mais funcionalidades. Mas por enquanto, nessas primeiras aulas, a gente vai trabalhar simplesmente com o interpretador PHP e o idle para facilitar aqui a digitação dos meus comandos. Então é isso, pequeno gafanhoto! Chegamos ao final de mais uma aula caprichada de Python, onde a gente entendeu como funciona a linguagem, o que é um interpretador, por que eu preciso de um interpretador, isso é muito importante, eu não ia fazer você instalar um programa na sua máquina sem te explicar para que ele serve. Então, lembra do tradutor lá, que está pegando o seu olá e traduzindo para um monte de 0 e 1? É exatamente isso que os programas que você acabou de instalar estão fazendo. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, eu espero que você esteja mostrando isso para o maior número de pessoas. Sabe aqueles seus amigos que falam assim, mas eu queria aprender a programar, mas eu acho difícil. Gente, é muito fácil. E é só você seguir os passos aqui, seguir o curso em vídeo com o Tio Guanabara aqui, que com certeza você vai aprender a programar e vai aprender logo de cara com Python, com uma linguagem. E eu quero mais uma vez deixar uma coisa clara. As aulas que estão disponibilizadas no início são aquelas aulas que eu montei para mostrar como será o curso. Meu investimento inicial foi feito, mas eu preciso de ajuda de vocês para que a gente possa dar continuidade para esse curso. Então o que eu vou te pedir é sempre o mesmo, acessa lá www.cursoemvideo.com, pode clicar lá em cima na direita no botão verde que tem grandão, quero ser apoiador ou seja apoiador, e veja lá o que a gente precisa para tornar esse curso de Python realidade. Então é isso, na próxima aula, que é a última aula que a gente fez dessa série inicial, a gente vai aprender alguns macetes aqui do idle, vamos começar a trabalhar com variáveis, operações básicas com essas variáveis e como é que eu mostro resultados na tela. Então para de preguiça, se você assistiu essa aula e ainda não fez a instalação, pausa, termina essa aula toda, vai lá no seu computador, instala o interpretador com o idle, o pacote bonitinho, e aí na próxima aula, que já está disponível, a gente coloca em prática uma série de coisas que você tem que começar a aprender para iniciar, de uma vez por todas, o seu estudo em linguagem de programação, começando com Python. Um forte abraço e até a próxima!